Irmãos, eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, eu vou começar no capítulo 52, vou voltar um pouquinho no texto que eu mandei aí. Nós vamos ler a partir do 52:11, e aí seguindo pelo capítulo 53, a gente está falando sobre Deus diante da dor. E hoje a gente vai falar sobre o servo sofredor, e esse texto trata disso. Além de pastor da Igreja Batista 21, eu também sou presidente da igreja. Confesso que eu gosto mais de ser pastor do que de ser presidente. Mas também precisa ser presidente, também temos demandas administrativas e etc. E por isso, então, na condição de presidente, eu convoco a igreja para uma assembleia ordinária, para esse mês de junho, para o dia... Cadê a nossa secretária? Queca, me salva. Dia 2 é hoje, dia 14, não, dia 16 é a apresentação do Giovanni, então vai ser dia 23 de junho. Então, a assembleia ordinária no dia 23 de junho. A pauta principal da assembleia é eleição da diretoria. Então, está aberto as indicações. Se você quiser fazer parte da diretoria da igreja, são 6 cargos em aberto. Eu permaneço na condição de presidente, essa é uma condição do pastor titular da igreja, mas temos primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeira secretaria, segunda secretaria, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro ou tesoureira, enfim. Então está aberto. Você pode se auto-indicar, você pode indicar outra pessoa, e há possibilidade de reeleição de quem ainda, para que as pessoas que estão nesse cargo permaneçam. Então a gente já começou esse processo na liderança, e agora a gente abre para toda a igreja ficar à vontade e vir falar comigo sobre possíveis indicações, tá? Possivelmente entre outros assuntos da pauta, e eu vou acrescentando aqui, informando a igreja, mas a principal pauta é essa. Nós só temos a assembleia ordinária, só uma por ano, e é principalmente para a eleição da diretoria da igreja, tá bom? A única coisa que está vetada é a participação de membros de primeiro grau na mesma diretoria, ou seja, se o marido está, a esposa não pode estar, se o filho está, o pai não pode estar, e por aí vai. Então, membros de primeiro grau de parentesco não podem estar na mesma diretoria, no mesmo mandato, tá bom? Esse é o principal critério. No mais, o outro critério clássico é ser membro da igreja. Bora lá para Isaías, capítulo 52, versículo 11. Isaías é um profeta que está mais ou menos há 600 anos antes de Cristo. Mas ele é considerado um profeta messiânico, porque vários dos seus textos, várias das suas profecias apontavam, ou pelo menos a nossa leitura hoje, apontaram para Jesus Cristo, que veio tantos anos depois. Olha só o que diz o capítulo 13, aliás, o versículo 13 do capítulo 52. Veja o meu servo, a partir do 13, viu, Jean, por favor? Veja o meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência,
para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora ele não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar de novo? Pai amado, a gente quer muito ouvir a Tua voz, e a gente quer muito que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração seja uma terra boa para a semente da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. A gente começou essa série, e confesso que esse é o tema mais difícil e mais profundo da teologia cristã. É a gente tentar responder onde está Deus diante do sofrimento humano. Como Deus responde à dor e o sofrimento. E o que eu gostaria de fazer-nos entender, a partir da própria vida de Jesus, é que nós temos um Deus que sofre. É interessante pensar isso, porque talvez antes de Jesus, estávamos também sofrendo. A humanidade sempre teve seus problemas, seja por um juízo divino, seja por uma contingência da vida, seja por uma decisão equivocada, seja o fruto do próprio pecado que está em nós. Então, sempre houve sofrimento. E antes de Jesus, podíamos pensar assim: nós aqui na terra estamos sofrendo, e Deus está lá, de boa, no céu, tocando a vida. Poderíamos pensar dessa forma.
Deus está muito distante, muito fora da nossa realidade, então Ele não conhece o nosso sofrimento. E se Ele conhece, Ele não experimenta sofrimento, afinal Ele é Deus. Ele está muito distante, Ele nunca vai saber o que é sofrer. Ele nunca vai saber o que é uma dor humana. Ele nunca vai saber o que é uma dor física, ou o que é uma dor existencial, ou o que é uma dor da alma. Esse final de semana eu estava com a minha avó. E a gente estava falando de sofrimento e de dor. E ela já perdeu 4 filhos. E ela estava dizendo que quem nunca perdeu um filho, não sabe o que é dor. Ela fala, quem nunca perdeu um filho, não sabe o que é dor. É lógico que são muitas as dores e variadas dores que nós temos na vida. Mas com certeza, talvez a dor de perder um filho para uma mãe, talvez seja a maior delas. Uma dor que quem não viveu isso não consegue imaginar o que é isso. Então são muitas as dores, variadas as dores. Dores físicas, dores da alma, dores de todos os lados. Mas a verdade é que a partir de Jesus, a partir desse servo sofredor que Isaías descreve, a partir desse servo que vai como uma ovelha muda para o matadouro, a partir desse que não tem nenhum pecado, mas que leva sobre si o pecado de toda a humanidade, a partir desse que sofreu a humilhação de ser posto no madeiro, e você sabe que nos dias de Jesus e nos dias da morte de Jesus, ele foi totalmente humilhado. Recentemente, houve uma matéria no jornal Folha de São Paulo em que as pessoas ficaram escandalizadas e disseram que era um desrespeito, porque o historiador ou articulista dizia que Jesus esteve nu. Jesus ficou pelado na cruz. E isso foi entendido como um grande desrespeito à figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é verdade. Mas é verdade. Parte de toda a humilhação estava no fato dele estar crucificado num lugar público, visível e pelado, coberto apenas com o seu próprio sangue. Quando a gente anda nas ruas da cidade antiga de Jerusalém, que é mais ou menos a realidade da cidade dos tempos de Jesus, e a gente anda pelas ruas da chamada Via Crucis, e quem já foi a Israel sabe que ali tem comércio, tem gente comprando e vendendo, tem lojinha de souvenir, tem lojinha de roupa, tem lojinha de comida, tem loja de temperos, tem loja de suco, tem bombonieres, tem... E as pessoas ficam, uau, como é que fazem isso aqui, nessas ruas sagradas, por onde Jesus passou com a sua cruz? Pode ser uma perspectiva de se ver. Mas uma outra perspectiva é, essas ruas eram exatamente assim nos dias da crucificação de Jesus. O dia da crucificação de Jesus foi mais um dia comum em Jerusalém, que já era uma cidade grande, que já era uma cidade importante para a época, que já era uma capital, e que como uma cidade grande, capital, tinha comércio, gente comprando, gente vendendo, gente passando, gente andando, gente morando. Era isso. Para nós se tornou um marco histórico, espiritual. Mas para os romanos que estavam matando Jesus, era um dia comum. Era comum se matar bandidos, condenados na cruz.
Aliás, Jesus não foi especial para os romanos, porque ele nem foi morto sozinho. Tinha mais 2 ladrões, um do lado do outro. Ou seja, era um dia comum, em que pessoas tinham sido condenadas e estavam sendo mortas diante da sua condenação. Então, a partir de Jesus e de toda essa humilhação e de todo esse sofrimento que Isaías profetiza antes para nós e que nós vamos ver depois no relato dos evangelhos, a gente se encontra com um Deus que sofre. A gente se encontra com um Deus que experimenta em si o sofrimento. E ele experimenta o sofrimento nessa dimensão humana mesmo. É um sofrimento físico, carnal, no sentido de apanhar, no sentido de ter fome, no sentido de ter sede. Mas ele experimenta também o sofrimento de alma, o sofrimento da humilhação, o sofrimento da cusparada no rosto, o sofrimento da nudez na cruz, o sofrimento do constrangimento e da vergonha. Então a gente pode sofrer na alma e dizer assim: Deus não sabe o que é sofrer na alma. Mas quando a gente vai para a Escritura e olha para Jesus, a gente diz: Jesus sofreu na alma, Jesus foi humilhado. Ou Deus não sabe o que é sofrer no corpo, sofrer as dores, sofrer as dores de uma cirurgia, as dores de qualquer outra coisa. E a gente diz: não, Jesus também sofreu na carne, as chicotadas, teve sede, teve fome. Então, em Cristo Jesus se revela para nós um Deus que sofre. Então, a grande revelação na temática do sofrimento a partir de Jesus é que nós temos um Deus que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer. Então, nesse aspecto, nós não estamos mais sozinhos no sofrimento, mas nós estamos diante de um Deus que também sofre e que também sofreu. Eu gosto muito da passagem bíblica de Tomé. Noé é outra história. Mas de Tomé se aproximando de Jesus ressurreto e duvidando se ele era ele mesmo ou se era um fantasma diante dele. E a palavra de Jesus para Tomé foi: toca as minhas feridas, toca nas minhas mãos, veja minhas feridas. Ou seja, o nosso Jesus, ainda que ressurreto, ainda que glorioso, ainda que trazido das sepulturas para a vida novamente, ele ainda tem os cravos nas mãos. Ele ainda tem as marcas do seu sofrimento no seu corpo. Então, nós podemos nos aproximar de Jesus sabendo que ele sofreu, e muito provavelmente sofreu muito mais que nós, porque nós sofremos e sabemos que o pecado habita em nós. Sofremos as consequências do nosso próprio pecado, sofremos as consequências do pecado do outro, que nos fere, nos atinge. Sofremos as consequências do pecado da humanidade contra a natureza. Sofremos as consequências diversas do pecado no mundo. Agora, Jesus não tinha pecado. Jesus era o próprio Deus encarnado. Filipenses fala que ele deixou a sua glória para descer
a terra. Nós temos um Deus que sabe o que é sofrer e que vivencia esse sofrimento quieto, como ovelha muda para o matadouro, sem berrar, sem fazer grandes alardes, sem dar show. Ele sofre silenciado. Ele sofre intercedendo por quem estava matando ele. Ele sofre se compadecendo dos seus algozes, porque disse ao Senhor: eles não sabem o que fazem. Eles estão me matando aqui, eles estão me chicoteando, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, nós temos quem conhece a dor e o sofrimento. E isso deve nos fortalecer diante da nossa dor e do nosso sofrimento. Isso não invalida a nossa dor e o nosso sofrimento. Aliás, nunca podemos subestimar e invalidar o sofrimento de ninguém. Cada um tem sua dor, cada um tem seu sofrimento, cada um tem a sua história. Não podemos invalidar a dor de um, a dor do outro, o sofrimento do outro. Estávamos conversando na mesa ontem, que quando uma mulher sofre dores de parto, ela tem uma ideia do que é um homem com gripe, né? Mais ou menos o mesmo nível de sofrimento. Pelo menos de drama é, né? Não sabemos se de sofrimento, mas de drama com certeza. Os homens estão com fama de serem dramáticos das doenças. Mas brincadeiras à parte, a gente não deve julgar a dor. Até porque nós sofremos de dor física, mas também nós sofremos de dor de alma. Nós sofremos de dores existenciais. Nós sofremos de dores outras, que por vezes são mais graves do que as dores físicas. Então nós somos essa complexidade e temos sofrimentos variados e de toda a ordem. E enquanto humanos nós não podemos julgar a dor ou o sofrimento de um e do outro. Agora nós podemos nos abraçar com Jesus, sabendo que Ele também sofreu. Sabendo que Ele sofreu inocentemente. Sabendo que Ele sofreu, inclusive, pelo meu e pelo seu pecado. Sabendo que Ele sofreu para resolver o problema que ninguém poderia resolver por nós. Que nenhum médico e nenhuma tecnologia, e nenhum psicólogo, e nenhum psiquiatra, e nenhum grande cientista, e ninguém poderia resolver por nós. Que é o nosso pecado. Jesus resolveu o nosso problema que ninguém poderia resolver por nós. Há problemas que nós podemos nos resolver com médico, com remédio, com cirurgia, com terapia. Então, nós temos de nos cuidar. E nós temos de buscar resolver e atenuar o nosso sofrimento com aquilo que a gente pode e tem acesso nesse mundo. E graças a Deus, acesso às tecnologias, acesso às descobertas científicas, acesso aos remédios, acesso às vacinas, acesso a tudo que pode ajudar a prolongar e melhorar a nossa vida. Mas Jesus resolveu aquilo que nada e nem ninguém poderia resolver por nós. O nosso problema de pecado e a nossa condenação eterna, em função dos nossos pecados. E é isso que Ele faz na cruz. E aí nesse aspecto nós podemos abraçar Jesus e saber, o nosso Deus é um Deus sofredor. E Jesus inclusive quebra a imagem de um Deus todo-poderoso que está
que está inalcançável ao sofrimento. Porque essa é a imagem que se tem de Deus e de deuses no mundo todo. Em toda a história, em todas as épocas. Os deuses são plenamente poderosos e eles estão distantes do sofrimento. Eles são Deus, ou deuses. Eles são poderosos, eles não sofrem. Não o nosso Deus. O nosso Deus tem algumas peculiaridades. E uma das principais delas é: nós servimos a um Deus que sofre. Nós servimos a um Deus que se fez frágil. Nós servimos a um Deus que se deixou matar por mãos humanas. Isso é inédito na história. Os deuses matavam os homens, mas os homens nunca poderiam matar os deuses. Não há mitologia que conte para nós a história de que um homem matou Deus. Há muitas histórias de que os deuses mataram os homens. Há até histórias em que um Deus mais forte matou um Deus mais fraco. Isso existe na mitologia. Mas na nossa fé, nós temos um Deus que morre. Que morre pelas mãos dos homens. Que morre pelas mãos dos pecadores e das pecadoras. E que se revela para nós essa face sofredora de Deus, que não teríamos acesso, senão por meio de Cristo. Como é que nós saberíamos que Deus sofre? Como é que nós saberíamos que Deus é morrível? Se é que existe essa palavra. Mas em Cristo sabemos que Deus sofre e sofreu. Sabemos que Deus é morrível, matável, porque mataram Jesus. Ele só não ficou na morte. Ele só não permaneceu lá na morte. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Mas ainda assim ele foi morto. E vencendo a morte, ressurgindo ao terceiro dia, ele aparece aos discípulos e podíamos pensar, agora ele apareceu glorioso, né? Já que ele apareceu ressurreto. Pode até ser muito glorioso, mas é um glorioso que ainda tem as marcas dos pregos nas mãos. Então nos encontraremos com Cristo, glorioso, ressurreto, Senhor sobre tudo e sobre todos, mas com marcas de pregos nas mãos, com marcas de coroa de espinhos na cabeça. Essas são as marcas do nosso Senhor. E aí, diante do sofrimento, nós podemos ter consolo e acolhimento, porque servimos a um Deus que também sofre, que sofreu no passado e que, creio eu, sofre conosco, porque Ele está em nós, porque Ele caminha com a gente, porque Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Portanto, Ele está no nosso sofrimento. E quando nos perguntam, onde está Deus enquanto eu sofro? Deus está com você, no seu sofrimento. Deus é Deus com você. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele está com você. Ele também sofreu e Ele também sofre. Porque Jesus não sofreu só na cruz. Jesus sofreu quando Ele olhou para Jerusalém e previu a destruição de Jerusalém. E Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar vocês como a galinha abraça os seus pintinhos debaixo das suas asas,
mas vocês não quiseram, vocês matam os seus profetas. E ele fala isso chorando. Não é igual esses profetas que falam que Deus exerce juízo e fala isso sorrindo. Jesus, ao prever a destruição de Jerusalém, ele prevê chorando. Ele diz: eu quis acolher vocês, mas vocês não quiseram. E ele chora sobre Jerusalém. Ele chora, ele sofre diante da dor humana que ele vê, ainda que futura, mas ele vê e ele chora. Então ele chora a nossa dor, ele chora o nosso pecado, ele chora por conta da consequência que ele sabe que vamos colher em função do nosso pecado. Ele chora conosco, ele está conosco no sofrimento. Então, onde está Deus diante da dor? Onde está Deus diante do sofrimento? Ele está no sofrimento, ele está na dor. Ele é um Deus conosco. E é isso que celebramos aqui. Então não tenha dúvidas de que o Senhor é contigo. Não tenha dúvida de que o nosso Deus atravessa sofrimentos junto conosco. Não tenha dúvidas de que talvez nos momentos de maior aflição e de maior sofrimento, nós temos a oportunidade de uma companhia mais intensa. Não é assim? Provérbios diz que em todo tempo se tem um amigo, mas na angústia, no sofrimento, nasce o irmão. Eu já vivi esse privilégio de ter amigos, mas nos meus momentos de maior dor, esses amigos se tornarem verdadeiros irmãos. E aí foi uma oportunidade de saber, aqueles que estavam presentes comigo na minha alegria, estavam mais presentes ainda no meu sofrimento. Deus é assim. Deus está presente conosco na nossa alegria, no nosso churrasco, no nosso passeio, na nossa festa. Ele está. Mas Ele está mais presente ainda no nosso sofrimento. Até porque no sofrimento nós temos maior necessidade dessa presença. Assim como nós temos maior necessidade dos nossos amigos. Nos dias de maior angústia, dor e sofrimento. Deus é assim. Deus é o nosso amigo. Jesus é nosso irmão mais velho. A linguagem bíblica fala. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Então não se esqueça disso. O Senhor é contigo nos seus dias de sofrimento. Nós servimos a um Deus que também sofre, que também sofreu e que continua sofrendo as dores do mundo. Que Deus nos ajude a caminhar com Ele em todos os dias da nossa vida e ajudar as pessoas a encontrar-se com Ele nos dias alegres, mas principalmente nos dias de dor e de sofrimento. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por ser o Emanuel, por ser o Deus conosco, por ser esse servo sofredor que morreu por nossos pecados, que sofreu e sofre ainda as nossas dores, Senhor. Não nos deixa nos esquecer disso, Pai. Faz-nos lembrar todos os dias da Tua presença conosco. E nos ajude a auxiliar outras pessoas a enxergarem, a perceberem, a sentirem a Tua presença na vida delas, especialmente nos dias de dor e de sofrimento. Seja conosco, Senhor.
seja a tua boa mão conosco, seja a tua presença conosco, em todos os dias da nossa vida. Ainda que a gente passe por vale de sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Cuida de nós, Pai, no nome santo de Jesus.